Fala, empreendedor! Hoje estamos aqui no Personal Studio para gravar mais um Papo de Dono. Hoje vamos conversar com a Nina e a Jaísa sobre desafios, conquistas, histórias. Tá muito bacana! Vem comigo! Então, primeiramente, queremos agradecer a Nina e a Jaísa, que prontamente aceitaram o nosso convite quando a gente fez para estar participando aqui do Papo de Dono. Então, assim, de coração mesmo, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. A gente fica muito feliz de poder compartilhar, contar um pouquinho da nossa história e as pessoas entenderem como que é o nosso modelo de negócios. Sim, ótimo. Então, vamos lá. Se tem uma coisa que eu gosto muito aqui no Papo de Dono é de sempre ouvir histórias. E assim, conta pra gente a história de vocês, aqui do Personal Studio, como que tudo iniciou. A nossa história já é um pouquinho longa, porque às vezes as pessoas pensam que a gente começou no momento que a gente inaugurou aqui. O Personal Studio, na verdade, ele existe há quase 20 anos, né? Eu fui uma das pioneiras no atendimento personalizado, um dos primeiros estudos em 3 pontas. E por um bom tempo mesmo, antes de eu fazer sociedade com a Jaísa, que é minha cunhada, por um bom tempo eu trabalhei com uma fila de espera que era quase a mesma capacidade de atendimento que eu conseguia no meu estúdio naquela época. Então eu trabalhei por muito tempo com fila de espera e ainda fazendo indicações para os meus colegas estarem recebendo esses clientes. E eu comecei a sentir a necessidade de expandir. Eu brinco muito, eu já falei isso até em palestra lá na associação comercial na qual eu faço parte, que eu me sentia como uma garrafa de champanhe. Essa é uma história boa para você contar, hein, Diego? Porque eu tinha muitas ideias, eu queria receber muitos clientes, eu queria pôr muita coisa do papel em prática, e eu comecei a me sentir como se eu estivesse sacudida. Sabe quando a rolha quer sair ali da garrafa de champanhe? Sim. Então, essa era a sensação que eu tinha. Eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava expandir, e aí eu não sabia como. E aí foi quando entrou a parceria com a minha cunhada, com a Jaísa. A Jaísa é formada em administração de empresas, né? E a gente começou a ter esse contato e conversar sobre isso, porque ela sempre foi minha aluna também, acompanhou o Personal Studio e acreditava no nosso modelo de negócio. A gente viu uma coisa muito assertiva e que a gente tinha que dar andamento e prosseguir, dar continuidade. Assim que começou a nossa história. Ótimo. E assim, a gente sabe que empreender não é algo simétrico, né? Tem dias que a gente tem as dificuldades, tem dia que é só alegria, tá tudo dando certo, né? E assim, qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram até hoje e como que vocês superaram esse desafio? Nossa, então, no nosso setor, assim como na hotelaria, restaurantes, eu acredito que tenha sido a pandemia. No nosso caso, em particular, foi muito pesado, né, Jaísa? Porque foi no momento que a gente tinha feito a junção, né? E nesse momento a gente fez uma coisa que eu acredito que ajudou muito na retenção dos alunos e agregou lá na frente para essa fidelização. Eles começarem a entender qual era o nosso conceito, qual que era o nosso propósito, por que a gente estava aqui. Então, nesse período aí, a gente fazia 3 meses, né, Jaísa, que a gente tinha inaugurado. A gente tinha vindo para cá no nosso novo espaço com um aumento de 120% da nossa capacidade. A gente já estava praticamente no topo do nosso atendimento novamente, né? E aí o que a gente fez? Naquele momento que fechou-se tudo, que todo mundo realmente estava com muito medo, os alunos estavam com medo não só do contágio pela doença, mas muitas pessoas ficaram com os salários comprometidos, né? Então a gente pensou de que forma a gente teria empatia naquele momento, como a gente ia chegar para o nosso aluno e falar assim, olha, nós estamos aqui para te ajudar, vai passar. Então, nesse momento, a gente fez uma coisa assim, que foi, eu acho extraordinário, isso eu tenho orgulho de falar. Os 30 dias, mais ou menos, que nós ficamos fechados, nenhum aluno pagou nenhuma mensalidade que a gente não cobrou, nenhuma mensalidade, não emitiu nenhuma forma de pagamento aqui. E, da mesma forma, eles receberam treinos em casa, a gente cedia os materiais, igual a Jaísa falou, não tenho nada para treinar lá em casa, peraí, a gente deixa IPzinho, deixa elástico, a gente montava treino pelo WhatsApp, os professores tinham prontidão em montar as aulas online e tentar formar grupos para atender esses alunos online e manter os horários, porque aqui são 6 alunos por professor. Então, a gente tentava manter
aquele grupinho na casa deles, mas treinando online, para não perder esse vínculo também deles com os professores e com os colegas, né? Foi um período muito difícil, muito desafiador, mas eu tenho certeza que esse período fez com que a gente crescesse muito e tivesse uma visão muito ampliada, né? Foi um momento muito desafiador, mas que eu acho que todo mundo teve que buscar, e principalmente as pessoas desses setores, hotelaria, academia, restaurante, salão de beleza, né? Mas graças a Deus passou. Eu costumo dizer assim, foi o momento onde não só as pessoas, mas as empresas construíram laços. Sim. Né? E eu achei muito bacana isso que você falou, que nesse tempo nenhum aluno pagou mensalidade. Foi o lado humano de vocês, né? Isso. E nós continuamos aqui trabalhando e tentando de tudo para Tanto que você até comentou, né? Que vocês mandavam treinos para as pessoas fazerem em casa. Isso. Foi um momento muito difícil, porque no comecinho, quando poderia retornar, quando foi liberado para retornar, muitas pessoas tinham medo ainda, então foi um processo de transição. Alguns ainda treinavam em casa, outros vinham. Isso foi um processo. Sim. Porque as pessoas pensam assim que o desafio foi só os 30 dias, 40 dias que ficou fechado. Não foi. Foram quase 2 anos. Porque muita gente saía, daí quando era liberado, o público não retornava na quantidade que saiu. A captação não era a mesma. Então, por exemplo, saía 10, voltava 3, que daí o outro estava com medo, o parente adoeceu, né? Então foi um momento complicado durante um período grande. Às vezes as pessoas não têm essa noção, foi um período grande. Sim. Não foi só o período em que as portas ficaram fechadas. Foi o período que as pessoas ficaram meio traumatizadas, né? As pessoas ainda estavam meio receosas. Sem falar na parte financeira, que muita gente também perdeu emprego, igual a Jaisa falou, né? Foi um momento, foi o mais desafiador de todos. Sim, com certeza. Mas foi muito bacana essa parte, eu tenho certeza que fidelizou muito. E foi um grande aprendizado pra gente, né? Com certeza. Foi um grande aprendizado para todos, né? E assim, eu sempre faço essa pergunta também para todos que participam do nosso quadro. Qual que é o conselho que vocês dariam para empreendedores que estão começando agora ou que estão também passando por alguma dificuldade? No nosso caso foi o seguinte, quando a gente teve essa necessidade de estar expandindo, de querer mesmo investir, né, de ampliar, a gente foi atrás do Sebrae. Foi muito importante para a gente porque ele mostrou os marcadores, ele mostrou qual que era o nosso forte, o que o nosso público esperava, o que era o nosso ponto fraco. Eu lembro que na época foi muito engraçado. Foi a logomarca. A gente teve que investir muito na logomarca. Todo mundo conhecia o Personal Studio, mas como era só a Nina, ainda não tinha a Jaisa, onde que você vai treinar? Onde que você treina? Onde que você gostaria de treinar em Três Pontas? A academia da Nina. Então, desde a logomarca, da nossa imagem, a gente teve que reestruturar. E o Sebrae foi muito importante porque ele me mostrou, na época, qual era o nosso ponto forte, por que o nosso público estava ali, o que fidelizava. E isso fez com que a gente pensasse no atendimento em espelho. Sim. Então, peraí, se o nosso modelo de negócio aqui é X, deu certo, a gente tem fila de espera, como que nós não vamos errar? Fazendo o espelho do mesmo. Então, aqui, o que a gente tem? O mesmo atendimento, só que com muito mais conhecimento, que esse tempo todo a gente busca, a gente investe em treinamento, em capacitação. Eu, como responsável técnico dos outros professores, né, porque a minha formação é educação física, eu estou sempre trazendo novidade, estudando. Então, a gente fez exatamente o que tinha lá em cima, de forma melhorada. Se aqui deu certo, a gente vai duplicar e dar certo também. Sim. Então, isso foi essencial, a gente ir atrás de consultoria, a gente estudar, a gente projetar, a gente pensar, e aí foi assertivo. Quando a gente abriu foi aquele sucesso que continua sendo até hoje, né? A gente está sempre no topo da nossa capacidade de atendimento. Sim. E eu acho que a gente não falou também sobre a questão da organização aqui. Então, como a gente teve um atendimento em espelho, a gente ia dobrar a capacidade, a gente tinha atendido de uma forma mais organizada. Porque são horários, você é meu aluno das 6, o fulano é meu aluno das 7, então as turmas não podem se encontrar. Senão os 12 alunos viram 24, vamos assim falar. E aí a gente investiu também num sistema de aplicativo, que o aluno lá na casa dele, se o aluno não consegue vir ou está atrasado, ele consegue entrar no aplicativo pelo celular.
cancelar a aula dele, fazer check-in e fica tudo organizado aqui. Então aqui a gente nunca vai ter um horário de pico. Ai, 7 horas da manhã é pico, né, Jaísa? Nossa, 18 horas todo mundo saiu. Lugar muito cheio. Não é. Aqui sempre vai ter aquela mesma quantidade, independentemente do horário. Também mantém o nosso padrão de atendimento. E ontem também a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? E a gente até recebeu algumas perguntas. Dessas perguntas a gente selecionou umas 2 ali pra gente estar fazendo aqui hoje, vocês responderem, tá? Deixa eu pegar elas aqui. A primeira é: qual estratégia foi fundamental para se destacarem e crescerem no mercado? Nossa, vamos lá. A principal estratégia foi focar no cliente, que eu acho que já foi dito aqui, né? Eu brinco muito em todos os treinamentos e capacitações que a gente tem aqui com os nossos colaboradores, que aqui nós não somos academia, Diego. Aqui a gente está disfarçado de academia. Aqui é um lugar que a gente cuida de pessoas. Tanto que o nosso slogan é: faça algo por você. Então, primeiramente foi o foco, né? A pessoa se sentir acolhida e ver que aqui realmente é um lugar diferenciado, que ela está treinando, cuidando da saúde dela. A segunda coisa é a gente reter talentos. A gente investir no nosso colaborador, valorizar o colaborador, dar para ele essa sensação de pertencimento da empresa. Eles vestem realmente a nossa camisa. Porque se você for ver, academia, a gente não funciona em horário comercial. Eu falo que pior que dono de academia é só dono de padaria. Porque a gente abre de 5h30 da manhã até 9 horas da noite. Então, normalmente, todo mundo aqui tem a carga horária, mesmo a gente sendo muitos, a carga horária é puxada. Então, eles vestem a camisa, a gente tem orgulho, eles têm orgulho de estar aqui. E outra coisa importantíssima, que o negócio não morre quando a gente está falando em qualquer área da saúde. Estudo. Tem que estudar, tem que capacitar, tem que fazer curso. Senão, a gente não fideliza porque vai ficando na mesmice. O horizonte não abre. E a gente cuida de pessoas. Então, quem forma na área da educação física ou qualquer área da saúde, não pode parar de estudar nunca. E isso aqui, a gente deixa isso bem definido e a gente valoriza isso muito também nos nossos colaboradores. Então, é o foco no cliente, na retenção de talentos, porque isso aí vai refletir no ponto final, que são os nossos clientes. Eles vão chegar aqui, o professor dele vai estar esperando ele, que ele já tem todo aquele vínculo. Então, até é engraçado falar uma coisa que foge um pouquinho aqui, que a gente sempre discute, né, Jaísa? O nosso problema, muitas das vezes, é falta de vaga, porque as pessoas que entram não saem. A nossa fidelização é muito alta. Isso é muito bom para o nosso negócio. Eu acho que isso é a vida do nosso negócio. Ótimo! E qual a diferença de treinar em uma academia convencional e um estúdio? Gente, isso é que eu mais escuto. Acho que para você também perguntam, né, Jailson? Qual que é a diferença? Isso vai cair também no modelo de negócio, não é? Eu penso o seguinte, aqui tem uma cultura aqui em Três Pontas, não sei se em outras cidades também, que as pessoas pensam que treinar em estúdio é você pagar para treinar com menos pessoas. Eu treino em estúdio, treina eu e mais 3. Eu treino em estúdio, treina eu e mais 4. O pensamento em small groups, você trabalhar em grupos pequenos, surgiu no conceito de que você vai ter um atendimento personalizado, um atendimento para você. E não um atendimento no sentido que às vezes acontece em grandes empresas, que você chega ali e puxa teu treino ali na roleta. Aquilo ali não vai ser um treino personalizado, vai ser uma receita de bolo. Então, para a gente entender um pouquinho, o que seria um treino personalizado? Eu treinar em um estúdio. O que seria eu treinar em um estúdio? Eu nem entrei no estúdio. Eu vou passar por uma avaliação física, uma avaliação músculo-esquelética. Eu vou fazer testes dinâmicos em você, testes de mobilidade. Vou testar suas cadeias musculares, ver encurtamentos musculares. E aí sim, o Diego vai ter uma ficha para ele. Aí o treinamento vai ser para você. Isso é um atendimento personalizado, independentemente se o grupo for de 2, 3, 4, 6 pessoas. Então, isso é um atendimento personalizado. Qual que é a diferença de você treinar no estúdio, que deveria ser dessa forma, e treinar numa academia convencional? São coisas diferentes. A pessoa não pode adentrar numa academia convencional querendo ter um atendimento de um estúdio, que são coisas diferentes. Por quê? Ali o negócio é rotatividade. Ele tem que colocar muitas pessoas lá dentro para poder ter uma mensalidade mais acessível. E aí o atendimento também é diferente, porque imagina, uma academia, não sei quanto cabe numa academia normal, vamos falar, 50 pessoas dentro de um salão.
para 3, 4 professores, por melhor que seja o professor, o atendimento não vai ser igual num grupo pequeno. Então são conceitos diferentes. Um não é certo, o outro não é errado, não é isso. São modelos de negócio diferentes. Essas pessoas têm que ter bem claro na cabeça delas. E a outra questão é que treinar em estúdio não é treinar com poucas pessoas, é ter um atendimento personalizado. E assim, antes de terminarmos, nós poderíamos ficar aqui horas ouvindo vocês falando, porque eu acho muito interessante, sabe, esse assunto do corpo humano, tudo isso. Mas assim, antes da gente terminar, queremos abrir um espaço para vocês falarem diretamente com o nosso público. Como que eles podem conhecer mais sobre o Personal Studio, tá? Você pode olhar para essa câmera aqui e falar mais. Para você que quer vir aqui conhecer o Personal Studio, né? A gente conta com um amplo espaço, aqui é totalmente climatizado, a academia toda, a sala de spinning conta com ar-condicionado. Tem a questão do aplicativo também que eu te falei, né, Diego? É fácil de estacionar aqui na avenida, não tem problema para estacionar, é fácil o acesso. E quem ficou interessado, quiser vir aqui fazer uma aula experimental conosco, é só entrar lá no bio do Instagram, Personal Studio Club, a hora que clicar lá, já vai cair aqui no WhatsApp, fala com a Tabata e agende a sua aula experimental. Venha conhecer o nosso modelo de negócio. Excelente! Então agora aqui pra gente finalizar, eu quero agradecer novamente a Nina, a Jaísa, tá? E falar também que eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Personal, tá? Sim. Então pode clicar, pode ir lá na Personal, o atendimento é excelente e fica com a gente aqui no Papo de Dono, curta, comente, compartilhe e não perca os próximos.